Chegamos então ao terceiro módulo, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Então estamos dando continuidade aí para a gente conseguir logo chegar ao final e colocar esse negócio para rodar. Muito bem, nesse terceiro módulo nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes. O primeiro vai ser falar sobre oportunidade de negócio. Agora chegou a hora de pegar toda aquela informação que a gente captou sobre você nos módulos 1 e 2 e transformar isso numa oportunidade de negócio aderente a você. Eu criei, gente, uma ferramenta que é uma avaliação estratégica, que é uma das ferramentas mais geniais que eu acabei criando ao longo desses anos. Sem falsa modéstia, gente, mas essa ferramenta, ela é realmente muito legal, vocês vão ver ela já, que é muito show o uso e tira todo o achismo. De novo, né? Já até comentei com vocês nos outros módulos aí, nós não podemos achar em negócio, nós temos que ter certeza. E essa ferramenta vai trazer a certeza da melhor oportunidade de negócio para você. Por isso que ela é legal. Segunda coisa que nós vamos tratar nesse módulo, nós vamos falar sobre valor, ou seja, escolher oportunidade de negócio. Quais são os itens desta oportunidade de negócio que entregam valor? Então nós vamos descobrir quais são e vamos falar do mínimo viável possível, né? O famoso MVP. Então tudo isso está nesse módulo. Sejam novamente aí muito bem-vindos, bem-vindas e vão para lá, vamos começar. A pergunta que não quer calar então é a seguinte: o que é uma oportunidade de negócio na prática, em business, em negócio, no mercado? Olha só, gente, vamos retomar o módulo 0, que nós vimos lá no comecinho, que ele tratava sobre dor. Vocês lembram? Que nós falamos de dor, valor, equação econômica da empresa. Tá? Então vamos retomar essa parte da dor. O que é dor? Dor é o que uma pessoa física ou jurídica tem. E qual que é o nosso papel, né? As pessoas que querem empreender? A gente quer criar alguma coisa que resolva essa dor. Porque quando eu consigo resolver essa dor, que pode ser uma necessidade, um desejo ou um problema, esta dor agrega valor na ótica do cliente. Lembrando, o que é agregar valor? Vocês lembram? Pois é, agregar valor é justamente formar aquele sentimento de vale a pena no cliente. Aquele sentimento de que o cliente tem de querer comprar novamente, de indicar para alguém, e aí o nosso negócio funciona, o nosso negócio perpetua, a coisa anda. Agora, gente, entendido esse conceito, um ponto importante é o seguinte: você concorda comigo que às vezes eu tenho várias opções para atender aquela dor que a pessoa ou física ou jurídica tem? Certo ou não? Exatamente, nós temos. Dentre essas opções que eu tenho, a pergunta que não quer calar é: qual dessas é a melhor opção? Porque nós não vamos, gente, fazer todas. Nós temos várias opções, isso é muito comum, a gente ter várias possibilidades para resolver uma dor do cliente. A pergunta é: qual é a melhor? Como que eu faço para escolher? A única coisa que você não pode é achar e fazer uma seleção por qualquer outra coisa, sabe assim? Não. Ou chuta, pega essa. Não, gente, nós não podemos pegar essa, chuta aí, o que todo mundo está falando, a gente tem que ter critério. Então, para fazer essa escolha, como manda o figurino, para você sair bem na fita, para você não se lascar e colocar no mercado o negócio funcionar, nós vamos, então, fazer uma avaliação, que nós vamos chamar isso de avaliação estratégica. O que é avaliação estratégica? É a ferramenta que no comecinho aqui eu disse que eu criei. E é uma ferramenta muito legal, porque para eu escolher qual das opções é melhor para atender a dor do cliente, nós vamos olhar 3 variáveis. A primeira variável é a variável do mercado, para entender se o mercado quer, deseja, precisa, gostaria, se faz sentido, se é isso mesmo, se tem demanda. A segunda coisa, conhecimento. Nós temos conhecimento para fazer? Agora lembrando, módulos 1 e 2. Lembra que tinha algumas questões lá que você respondeu sobre conhecimento e habilidades? Agora elas vão entrar aqui justamente para nos ajudar a entender quais são as opções de ideia para a gente escolher a melhor ideia. E a terceira coisa, investimento. Quanto é que nós vamos gastar? Nós não podemos gastar, gente, o mundo e o fundo. A gente precisa gastar aquilo que nós temos no bolso, algo razoável, o mínimo possível. Então, quando a gente pega boas oportunidades de negócio que estão aderentes ao seu perfil, a gente consegue filtrar isso com esses 3 pontos e daí vai sair a melhor ideia para você. Bom, o que a gente ganha com isso, gente? Muito simples. Primeira coisa, a gente para de achar e começa a ter certezas. A gente vai escolher uma ideia que certamente você domina. A gente vai identificar oportunidades de ideias que tenham demanda de mercado. A gente vai evitar trabalhar com coisas de baixo potencial ou coisas saturadas no mercado. Nós não podemos pegar, gente, tudo que todo mundo está fazendo e fazer a mesma coisa. Lembra do nosso módulo 0, quando a gente falou lá do diagrama de cano adaptado, do básico? Então, se você ser mais um, se você quiser ser mais um no mercado para fazer a mesma coisa para o mesmo grupo de clientes, você vai ter que cobrar barato. E nós vimos que a ideia não é cobrar barato, é cobrar mais caro. Só que para isso tem que agregar valor. Então, essa ferramenta te ajuda nisso também. Outra coisa aqui, ó, atrair clientes certos. Não é qualquer cliente. Por isso que nós também vamos fazer
uma avaliação de clientes um pouco mais para frente para entender quem é o público correto para você, para o seu negócio. Vamos direcionar esforços para nichos lucrativos. Nós também vamos aumentar a chance de lucro com base, né, em todo esse estudo. E também, para finalizar, nós vamos escolher uma ideia compatível com a tua realidade financeira. Então, tudo isso essa ferramenta faz. Então, gente, perceba. Por que a grande maioria das pessoas que querem empreender não tem sucesso? Porque elas não fazem absolutamente nada disso, não tem nenhuma análise, nada. É simplesmente eu acho, parece que, estou no feeling. E sempre quando você estiver indo para esse lado de feeling, parece que, a chance de dar errado é total. Você não vai conseguir chegar muito longe. Então, bora lá. Continuando, gente. Entendido isso, então, que tem essas 3 coisas para fazer o crivo da melhor oportunidade, olha só agora a visualização da ferramenta que nós vamos trabalhar. Então, quando você pegar lá a tua ferramenta e entrar na aba Seleção da Oportunidade, você vai se deparar com isso daqui. Calma, não entre em desespero, tem bastante coisa aí, mas é muito simples. Quando eu te explicar, você vai ver que isso aí é uma maravilha, né? É o melzinho na chupeta para você utilizar e conseguir escolher a melhor oportunidade. Então, vamos entender de maneira macro o que você está vendo agora nessa tela. Bom, primeira coisa, gente, que nós estamos aqui vendo. Perceba aqui nessa seta número 1, que aponta para cima ali, ó, você tem o local para escrever aí as oportunidades de negócio. Então essa é uma ferramenta que eu devo colocar várias oportunidades, ela vai comparar uma com a outra para dizer para você qual é a melhor. Então aqui é onde nós vamos escrever as oportunidades de negócio. Bom, na sequência, a seta ali número 2 é onde nós vamos responder as questões de mercado. Então toda a questão de mercado a gente vai responder ali com calma, fazendo pesquisa se eu não souber responder. Então isso, gente, não é uma coisa que você faz em 10 minutos. Isso aqui pode levar até, por exemplo, um dia, 2, 3, dependendo de uma semana. Faça com calma, para fazer bem feito. O número 3 é onde nós vamos responder as questões de conhecimento, o quanto a gente conhece dessa oportunidade de negócio para desenvolvê-la. Uma coisa, gente, é importante de ser falada aqui para você e de você ter consciência. Quanto menos você conhecer, pior vai ser para você colocar no mercado. Porque a gente não sabe o que precisa, os entraves, os problemas, os caminhos, sem nada. Quanto mais eu conhecer, melhor. Por isso que nós já fizemos um mapeamento de você no módulo 1 e 2 para justamente já trazer oportunidades de negócio que você tenha conhecimento. A seta número 4 é onde nós vamos colocar quanto de grana nós estamos dispostos a gastar com as oportunidades de negócio. Nem sempre, gente, eu tenho, né, um fundo limitado de dinheiro. Às vezes ele está bem limitado, né, e não ilimitado. Então aqui você vai poder escolher. E o número 5 é o gráfico. Então, quando você colocar as oportunidades de negócio e preencher com as respostas em todas as linhas, vai formar um gráfico e esse gráfico vai mostrar para você qual é a melhor oportunidade de negócio que você tem que colocar no mercado, porque é ela que vai fazer você bombar. Então é isso. Basicamente é isso, é relativamente simples. Agora a gente vai dar continuidade e eu quero te mostrar mais algumas coisas, entrando no detalhe aqui na ferramenta. Bom, como é que eu vou colocar ideias ali então, gente, na ferramenta? Para colocar ideias, nós agora vamos começar a utilizar a inteligência artificial. Então veja, para eu colocar as ideias ali, né, na setinha número 1, certo? Nas linhas coloridas ali, eu vou ter que colocar, ou eu coloco por mim mesmo, eu tenho, a partir da minha aptidão definida, que foi no passo anterior do módulo anterior que nós fizemos, eu consigo, por lá, colocar oportunidades de negócio relacionadas àquilo. Só que você concorda, gente? Nós temos a inteligência artificial, que é uma ferramenta que está aí, está gratuita, e ajuda pra caramba para a gente poder fazer análises mais rápidas e melhores. Então vamos ajudar. Aí eu já criei para você, nessa setinha aí, número 2, tem um prompt da inteligência artificial que eu desenvolvi. Esse prompt está espetacular, está super bem formulado. E o que você vai fazer? Ele já coletou todas as informações que você preencheu na ferramenta anteriormente e ele já está pronto para ser usado. Você vai clicar em cima da célula, você vai copiar a célula. Não adianta a gente clicar 2 vezes para tentar copiar o texto, porque esse prompt é uma fórmula. Então você vai clicar na célula e vai copiar a célula e vai jogá-la na inteligência artificial. E a inteligência artificial ela vai trazer para você 12 ideias sensacionais para aquela tua aptidão de oportunidades de negócio. E dessas a gente vai escolher a melhor, que vai ser uma. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos usar a IA para nos assessorar. Bacana, não é? Muito bem. Bom, eu vou usar qual IA? Você pode utilizar a que você quiser. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar o DeepSeek, você pode usar o Copilot, você pode usar o Gemini ou qualquer outro, gente, não tem problema. Eu, particularmente, gosto mais do ChatGPT. Mas, Francis, por que você gosta do ChatGPT? Porque ele começou isso no mercado, gente. Então,
desde que ele lançou, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, eu sempre trabalhei com isso, eu gosto de estar atualizado, né? Eu comecei com ele. Então eu aprendi muitos macetes, muitas coisas ali. É perfeito? Não, gente, não tem nada perfeito nesse mundo. Mas dentre as opções que eu trabalhei, eu gosto, né, em primeiro lugar, ChatGPT. DeepSeek, gente, também é bom. Se você quiser utilizar, top, vai funcionar também. Agora, então, vamos lá para o ChatGPT. Eu vou fazer com ele, mas você pode fazer com qual você quiser, como eu comentei, e vamos ver o resultado que ele vai trazer. Bora lá. Bom, já aqui na ferramenta, eu copiei o prompt, cliquei na célula, copiei. Já já a gente vai entrar na ferramenta, eu vou te mostrar. E agora eu vou colar aqui, ó. Vou simplesmente ir lá e dar um Ctrl V. Olha que beleza, ele copia o texto inteirinho. No caso aqui ele copiou até uma imagem, que ele transformou o texto numa imagem, mas eu vou apagar. E vou rodar agora para ver o que ele vai me trazer. Então vamos rodar. Tô bem, o ChatGPT já começou. Vamos dar uma olhadinha no que ele está fazendo. Olha só ele formando a tabelinha, que é justamente o objetivo. Esse prompt, gente, ele está super bem montado, estruturado, e ele vai trazer para você já uma tabela, com toda essa estrutura aqui, que nós vamos entrar passo a passo para você ver. Isso que é executar um bom prompt. Senão ele vai trazer para você um monte de texto, um monte de bobagem ali que não serve para absolutamente nada. Por isso que a ferramenta do Prospera Mais, ela já faz essa personalização de prompts, para você já acertar desde a primeira vez e fazer o melhor uso das ferramentas de inteligência artificial. Já está pronto, então vamos dar uma olhada. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a tela. Olha só, nós temos aqui então, gente, ele vai trazer aqui as oportunidades de negócio, tá vendo? Uma, duas, ó, e ele vai fazendo. Eu pedi para esse prompt me gerar 12. E aí ele vai trazer aqui qual que é a descrição da oportunidade, né? Forma de monetização, ou seja, como é que você vai ganhar dinheiro com ela? Tá aqui. Diferenciais competitivos, qual que é o diferencial que isso vai trazer com relação ao que o mercado pratica? Exemplos de sucesso, qual que é o investimento inicial que eu vou ter que, por exemplo, gastar para justamente colocar esse negócio para rodar. Aqui, ó, escalabilidade, se esse negócio pode ser escalável ou não, ele já vai dar uma ideia para você. Principais desafios que você vai ter e como superar. Taxa de concorrência alta, média, baixa. E também vai trazer para você aqui na última coluna, ó, qual é a lucratividade esperada quando você colocar isso no mercado para rodar já dentro do primeiro ano. Não é espetacular, gente? Olha só, ela já criou para você toda essa tabela com 12 possibilidades. Qual que vai ser o seu trabalho agora? Você vai pegar e vai ler cada uma dessas 12 e vai transcrever somente essa coluninha aqui com a ideia. Você só vai copiar isso daqui e vai colocar lá na nossa ferramenta. Já já eu vou mostrar para você como que você coloca, mas você vai copiar isso daqui e vai colar, né? Você precisa colar lá, gente, pelo menos 2 ideias. O legal, gente, cola várias, né? Cola lá bastante ideias, porque aí a gente pode simular com várias possibilidades e entender qual delas é a melhor para a gente, certo ou não? Muito bem, então entendido aqui como funciona. Mas Francis, eu li as 12 e não gostei de nenhuma. Não tem problema, gente, é só você vir aqui no prompt, ó, e escreva assim, me gere mais 5. Me gere mais 10, me gere mais 20. Ele vai fazer isso quantas vezes você quiser. E o legal, esse prompt está direcionado para o seu perfil. Tá? É uma coisa para você, para sua aptidão. Então as ideias que vierem aqui são todas aderentes a você. Não é legal isso, gente? Muito bacana, não é? Então vamos voltar lá para o nosso material de apoio. Já de volta aqui ao nosso material de apoio. Bom, próximo passo é o quê? Então, como eu acabei de mostrar para vocês, você vai pegar as oportunidades de negócio lá da primeira coluna e vai escrever aqui nessas linhas coloridas. E a partir daí, você vai começar a olhar cada uma das questões para cada uma das oportunidades de negócio e vai ter que dar uma nota, que é 1, 3 ou 5. Se você der uma olhadinha aqui, ó, eu até coloquei para vocês um print da tela que ele mostra que o 1, a resposta seria não, o 3 seria talvez e o 5 seria sim. Então, dá uma olhadinha lá na primeira questão, que ela diz assim, ó, existe uma necessidade real e constante de mercado para essa necessidade? Traduzindo, gente, tem demanda? As pessoas querem, precisam, necessitam disso? Se as pessoas não necessitarem e você já souber, você vai colocar ali não. Então, você vai digitar o número 1. Se talvez as pessoas gostariam, né, você vai colocar 3. Se é certeza absoluta que todo mundo precisa, faz todo sentido, tem demanda sim, tem até demanda reprimida, gente querendo e não tem, coloca 5. E assim você vai respondendo todas as questões. Sim, não ou talvez. Feito isto,
Quando você chegar lá na última coluna, é a coluna do investimento. A segunda de conhecimento, que é similar à primeira, é 1, 3 ou 5, né? Sim, não ou talvez. E agora aqui, na do investimento, que ela vai mudar um pouquinho. Nessa coluna, você também vai pontuar com 1, 3 ou 5. Mas o 1, 3 ou 5, gente, ele está diretamente relacionado aqui, ó. 1, orçamento muito limitado. O 3, orçamento moderado. E o 5, sem limite de orçamento. Você pode gastar quanto for, que não tem problema nenhum. Então você vai escolher olhando o tamanho do seu bolso, certo? E vai colocar aí 1, 3 ou 5. Maravilha? Espero que esteja entendido até aqui, gente. Caso tenha alguma dúvida, para o vídeo agora, volta, veja novamente aquele ponto e aí a gente prossegue. Bom, prosseguindo então, agora, quando você preencher lá toda a ferramenta, perceba que ela vai formar o gráfico para você. Então, com base no preenchimento ali, né, de todas as questões, ela vai formar esse gráfico. E essas bolinhas são as tuas ideias, oportunidades de negócio. Vamos entender agora, gente, como que eu escolho o que é cada uma, o que faz sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, é o seguinte, ó. Tá vendo as linhas coloridas que você colocou as oportunidades de negócio? Que você até pegou lá a ideia do ChatGPT ou da IA, qualquer uma que você usou? Pois bem, essas linhas coloridas, elas se transformaram agora em bolinhas. Então, para você saber o que é cada bolinha desse gráfico, você vai ter que olhar na linha colorida, certo? Bom, então nós temos aqui várias bolinhas coloridas. A grande pergunta é, o que significa esse monte de bola aí, tudo jogado aí dentro? Gente, tem um significado muito estratégico. E não é qualquer um que sabe interpretar isso daqui. Olha, gente, eu rodo esse mercado, eu faço muito trabalho em empresas, já fazem muitos anos, né? Eu também sou professor das melhores escolas de negócio de MBA, né? Também para C-Level, e as pessoas não sabem fazer. E agora eu vou te mostrar como faz para você saber fazer e escolher a melhor oportunidade de negócio. Porque quem faz uma análise como essa, gente, são empresas top. As empresas que ganham dinheiro fazem isso aqui. Por isso que só algumas ganham e a grande maioria sempre tá com a corda no pescoço, a faca na garganta. Né? Então vamos lá para entender isso. Olha só, dando agora aqui uma ênfase no gráfico. Primeira coisa, gente, vamos entender os eixos. Eixo X é o eixo do mercado. Então, quanto mais a sua direita aí estiver a bolinha, mais ela é interessante para o mercado. O que significa? Quanto mais à direita, mais o mercado gosta da ideia, precisa da ideia, necessita daquilo, faz todo sentido, tem demanda e o negócio vai bombar. Então, quanto mais para a direita, melhor para o mercado. Vamos olhar agora o eixo Y. O eixo Y é o conhecimento que você tem para transformar essa ideia, né, em um negócio e colocar isso no mercado. Então, quanto mais para cima estiver, mais conhecimento você tem. Então, gente, mundo perfeito, se a gente pegar, é tudo para a direita e tudo para cima. É nesse, né, quadradinho aqui que eu circundei em vermelho para você, esse pontilhado aí em vermelho. As melhores oportunidades de negócio estarão dentro desse quadrante. Mas vamos avaliar todas, gente, para você não ter dúvida. Porque veja só, agora vamos começar ali pela amarela, aquela bolona grande que está à esquerda para cima. Bom, por que esta é uma ideia que eu não escolheria? Pelo seguinte, gente, essa ideia eu até tenho conhecimento, ela está para cima, mas olha ela em termos de mercado para a direita. Você concorda que todas as outras são melhores que ela? Porque todas as outras estão mais à direita. Né? Tamanho da bola. Bola pequenininha é caro. Fica muito caro para colocar esse negócio para rodar. Bola grandona é barato. Então essa ideia eu tenho conhecimento e é barata. Mas em termos de mercado ela é muito ruim. Então eu descarto ela imediatamente. É isso que você tem que fazer. Nunca escolha essa bola. Vamos agora, gente, para aquela bola pequenininha que está ali embaixo, aquela verdinha mais à esquerda ali. Essa ideia eu também não escolheria, infelizmente. Por que não? Primeiro, gente, em termos de conhecimento, percebe que ela está para baixo? Eu tenho pouco conhecimento. E isso é crucial para o fracasso. Se eu pegar uma ideia que eu não tenho conhecimento, eu vou ter muita dificuldade em colocar para rodar. Outro problema dessa bola. Tá vendo que para a direita eu tenho todas as outras melhores do que ela? Então ela também é ruim em termos de mercado. E para piorar e jogar pá de cal em cima e matá-la de uma vez, essa bola é pequenininha. Sendo pequenininha, é cara. Então ela tem tudo de ruim, né? Eu não sei fazer, não tem mercado e é cara. Corta a gente imediatamente. Vamos agora para a bolinha um pouquinho mais à direita, aquela vermelhinha. Francis, você escolheria essa? Jamais. Também não. Corta essa ideia. Por que essa ideia vermelhinha não é boa, gente? Se você olhar em termos de mercado, eu tenho pelo menos a azul, a roxa e aquela laranja ali em cima, né, no quadrante superior, que são melhores que ela. Em termos de conhecimento, é baixo conhecimento. Eu não tenho. Né? E é uma bola pequena, é cara. Então, pode cortar. Vamos agora, gente, subindo aí dessa bolinha vermelha, vamos lá para cima e pegar aquela laranjinha clara ali.
que é uma bolona bonita. Franz, pegaria essa? Não. Por que não? Pelo simples sentido, gente. Em termos de mercado, as 3 bolas que estão à direita dela aí são melhores. Em termos de conhecimento, eu até tenho, ela é barata, mas o mercado condena. O mercado não quer, não precisa, não é o time, não faz sentido. Então nunca coloque, gente, uma coisa no mercado que o mercado não quer, porque ninguém compra. Você vai fazer o que com aquilo? Então, esta tá fora também. Vamos pegar agora na sequência aquela laranja mais escurinha ali, ó, embaixo da roxinha, e vamos dar uma olhada para ela. Francis, pegaria essa? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho ideias em termos de mercado que são melhores que ela, pelo menos a roxa e a azul são melhores. Em termos de conhecimento, a roxa e a azul também é melhor do que ela, e ela é uma bola. Não é pequenininha, mas não é uma bolona grande, é uma bola média. Então ela é médio cara. Então eu também cortaria esta bola. Agora vamos para a roxinha. Francis, e a roxinha? A roxinha vai? Não vai, gente. Também não. Porque em termos de mercado, a azul está mais para a direita. Então a azul é melhor. Em termos de conhecimento, percebe que a azul é mais alta do que ela, eu tenho mais conhecimento? E é uma bola grande, gente. Eu gasto pouco. Então esta bolinha azul é a bolinha que nós temos que escolher. É a melhor oportunidade de negócio para a gente colocar no mercado. Não é uma análise, gente, espetacular? É show demais, porque a gente tira achismo, aquilo que eu imagino, eu fico às vezes falando, mas amarelo, eu gosto... Gente, não tem que gostar em negócio, você tem que entender o que o mercado quer. E aí eu vou escolher a melhor ideia para o mercado e vou colocá-la para rodar. É aí que nós vamos ter sucesso. Então não escolha ideias que estejam mais para a esquerda e para baixo. Você tem, então, que escolher sempre mais à direita, mais para cima e a bola maior. A maior bola, aquela bolona bonita, grande, radiante ali. Quanto mais pro cantinho ali, melhor é. Muito bem, gente. Então essa é a avaliação estratégica. É dessa maneira que nós temos que escolher. Se ficou alguma dúvida, gente, volta o vídeo, assiste de novo, assiste quantas vezes forem necessárias, mas você tem que ter aqui certeza de que você entendeu para você poder escolher a sua. Porque já já você vai lá na ferramenta e vai treinar e vai fazer isso daqui. Beleza? Então vamos pro próximo passo. Muito bem, agora já na ferramenta, então quando você acessar a aba Seleção de Oportunidade, você vai cair exatamente aqui, que é aquela telinha que eu mostrei para você no material de apoio. Então vamos lá, gente, vamos começar a entender aqui a ferramenta, vamos interagir com ela, agora é hora de começar a mexer. Tá vendo aqui, gente, o prompt? Se você clicar 2 vezes, como eu falei, ó, tá vendo uma fórmula imensa aqui, ó? Então não dá para copiar, porque isso daqui, gente, é justamente toda a informação que você já preencheu nos módulos anteriores, ela vai formando esse prompt para você. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em cima da célula, do jeito que eu fiz aqui, você vai dar um Ctrl+C ou botão direito copiar, aí nós vamos pegar e vamos lá no chat GPT. É só clicar aqui no prompt de comando e dar um Ctrl+V. Ele já vai colar todas as informações, o texto todo lá daquela célula da nossa ferramenta Prospera Mais. No meu caso aqui, gente, ele transformou o texto em uma imagem, mas a gente não precisa. Não sei se o seu vai acontecer isso ou não. Se acontecer, é só clicar para apagar. E aí a gente manda rodar. Mandou rodar, ele vai fazer para você, ó, aquela tabelinha que eu já tinha te mostrado anteriormente. Então, bora lá para a ferramenta de novo. Bom, agora aqui, vamos dar uma aumentada nela, que eu quero que você veja os detalhes. Vamos para o cantinho aqui. Opa! Aqui, ó. É aqui aonde você vai colar as oportunidades de negócio. Então vamos fazer juntos, gente, para não ter dúvida. Pode ser que alguém que esteja aí do outro lado já tenha muita facilidade com internet, com computador, com inteligência artificial. Mas tem algumas pessoas que não têm. Conhecimento nunca é demais, né? Então vamos voltar rapidinho lá para o ChatGPT, que eu vou copiar uma e vou mostrar para você como cola aqui lá daquela tabela. Vamos pegar aqui, gente, olha, a número 1, ó. Tá vendo? Você só selecionar, botão direito, copiar ou Ctrl+C. Aí, na ferramenta, você vem aqui, ó, e Ctrl+V. Tá vendo? Simples assim, ó. Já tá lá a tua ideia. E assim você vai fazer, né, pelo menos para as 12 que eu pedi para o prompt gerar. Então, coloca, gente, várias para você realmente testar. E aqui, ó, você vai começar a dar as notas. Então, existe demanda? Se não existir demanda nenhuma, é 1. Perceba que você pode digitar 1 ou escolher nessa abinha aqui, ó, que ela abre para você as opções. Então, 1, gente, fica vermelhinho, porque isso significa que é algo ruim para a sua ideia. Se não tem demanda, é algo ruim, ninguém vai querer comprar, certo? Se tiver uma demanda mediana, talvez, e se tiver uma baita demanda, todo mundo quer, precisa, necessita, é 5. Então veja que sempre que aquilo te ajudar a favorecer, melhorar, você vai respondendo mais talvez, né? E também a opção aqui sim. Não ajudou, dificultou, atrapalhou, você pode colocar de talvez para não. E assim você vai respondendo, ó, todas as questões, tá vendo? Até você chegar aqui, ó,
naquela do investimento, que eu mostrei para vocês, é um pouquinho diferente. Então, você pode colocar aqui 1, né? Lembrando que 1 é um orçamento muito limitado. Posso colocar aqui o 3, que é um orçamento aí moderado, ou aqui o 5. Você está bombando de grana aí, o bolso está cheio, maravilha, né? Você pode gastar quanto for que não tem problema nenhum. Sem estresse, né? Escolha e aí você vai ter o gráfico lá. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou preencher todas de uma vez para mostrar para vocês ali o gráfico formando. Então vamos lá, deixa eu preencher aqui, ó. 1, 2, 3. Tcharam! Como num passe de mágica, num piscar de olhos, está tudo preenchido aqui. Como é bom, né, gente? Trabalhar com vídeo, né? A gente pode fazer essas brincadeiras aí. Então, olha só, tá tudo preenchido já, bonitinho. O seu, quando você preencher, vai ficar desse jeito também. E o gráfico aqui, ele já está formado. Perceba, gente, que aqui também, ó, eu coloquei para vocês um descritivo, tá vendo? Então, você tem aqui para os 4 quadrantes, que ele vai detalhar para você na minúcia, exatamente aquilo que eu te expliquei no material de apoio. Né? Aonde está vermelhinho ali, nunca faça essa ideia. Aonde está aqui em cima, né? Nesse quadrante aqui, também não faço, eu até conheço, mas não vale a pena porque o mercado é ruim. Aqui embaixo, né? Não faça também, porque de maneira geral você tem pouco conhecimento, então eu vou fazer as ideias que estão nesse quadrantão aqui, ó, verde, bonito, no canto, para cima, bolona grande. Então, quanto mais desse jeito, melhor vai ser para você. Então, gente, esta é aqui a ferramenta. Bom, preenchido e escolhido, o que você vai ter que fazer agora? Você vai subir aqui em cima, e tá vendo aqui, ó, este campo, aqui, ó, você tem que escrever qual é a oportunidade de negócio que você escolheu. Então, no nosso caso ali, ó, é a linhazinha azul, então eu vou vir aqui, ó, e vou ver a azul, e aí eu vou escrever aqui qual é. E precisa escrever, gente, porque a ferramenta ela vai coletar essa informação e vai levar isso para formar um novo prompt para a gente utilizar, né, pelo menos agora na sequência, na parte de descobrir os itens que entregam valor para o cliente. Então preencha bonitinho aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar a minha oportunidade. Drone Delivery para restaurantes. Restaurantes. Beleza. Então, essa é a minha oportunidade de negócio, por exemplo, eu vou colocar aqui e você vai colocar a sua. Não deixe de preencher, porque senão os prompts não estarão formados e finalizados para você poder utilizar e aproveitar todo o potencial da IA a nosso favor. Muito bem, gente. Então, a ferramenta é isso. Agora nós vamos voltar lá para o nosso material de apoio. Já de volta aqui no nosso material de apoio, agora nós finalizamos o entendimento de toda a avaliação estratégica. Você agora vai fazer exatamente o que eu mostrei aqui passo a passo, então você vai fazer isso com calma. Coloca na inteligência artificial, gera as ideias, escolha as ideias mais relevantes, coloca uma a uma, pede para o chat GPT ou outro gerar mais ideias e coloque ali, gente, pelo menos umas 10, 12, 15 ideias e responda com calma. Gente, para responder, responda de maneira realística. Se tem mercado, tem. Se não tem, não tem. Se tem concorrente, tem. Se não tem, não tem. Se vai gastar pouco, coloca pouco. Se vai gastar bastante, coloca bastante. Então seja realista para você escolher a melhor oportunidade de negócio para você. Feito isso, podemos agora avançar e ir para a segunda parte desse terceiro módulo, que é justamente entender quais são os itens dessa oportunidade de negócio que entregam valor para o cliente. E nós também já vamos definir qual é o mínimo viável possível, para a gente começar pequeno e depois ir incrementando e crescendo com a entrada de clientes e grana. Tá bacana, não tá, gente? Eu tenho certeza que muito do que nós já vimos aqui mudou a tua ideia do que é empreender. Empreender, gente, é difícil, mas ela pode ser muito mais fácil e trazer muito mais dinheiro para o teu bolso quando ela é bem planejada e estruturada. E é isso que eu criei aqui no Prospera Mais. Valeu, gente! Vamos agora para o próximo passo.